dívida. Aonde ela morava era uma cidade muito pobre. Então, quando os credores bateram na porta dessa mulher, eles foram já para levar os filhos para que a dívida vinha ser paga. Então, esse esposo dela que morreu, ela foi até Elias. Até Eliseu chegou para ele e falou assim: olha, meu marido, ele foi teu servo. Agora os credores estão na minha porta, batendo, e estão para querer levar o meu filho. E agora, o que eu vou fazer? E Eliseu vai na casa dela. Por isso que Eliseu vai perguntar: o que hei de fazer? Como que é dizendo aqui? O que eu posso fazer para resolver o seu problema? Eu não posso fazer nada. Só que ela vai dizer para ele: só que os credores estão à minha porta. Estão para levar os meus filhos para ser pago a dívida. Então Eliseu vai dizer para ela: então, você vai em todos os seus vizinhos, pega as vasilhas, não poucas, mas vasilhas vazias, chega para dentro do teu quarto, porque ele vai perguntar para ela: o que você tem em casa? E ela vai dizer: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então, ela tinha uma botija de azeite. E muitas das vezes a gente temos um pouquinho e a gente não dá valor para aquilo que a gente tem. A gente achamos que aquele pouquinho que a gente tem não vai resolver o nosso problema. Para ela não ia resolver o problema dela. Só que ela estava enganada, porque a Bíblia vai nos dizer que do pouco o Senhor faz nós vivendo muito. Então ela vai pegar, Eliseu vai dizer para ela: pega esse pouquinho que você tem, dessa botija de azeite, leva as vasilhas, porque ela vai pedir para os vizinhos: entra dentro do teu quarto com os teus filhos e vai derramando aquele pouquinho nas vasilhas. E o mais interessante é que quando ela vira aquela botija dentro da vasilha vazia, aquela vazia vai começando a se encher. Vai se multiplicando, que vai chegar a uma certa parte que o azeite vai parar. Que ela vai dizer para o filho dela assim: olha, me traz mais uma vasilha, porque essa vasilha já encheu, colocou a parte, ela repartiu. E ele disse: mãe, não tem mais vasilha, acabou. Então o azeite parou. É Deus dizendo para nós nesta noite que Deus, ele vai derramar na nossa vida no lugar certo. Tudo no seu limite. Não vai passar e não vai ficar pouco. Essa mulher tinha uma dívida para ser paga. E Deus diz para mim: vocês têm uma dívida para pagar. Só que não tem recurso. Não tem dinheiro para pagar essa dívida. Mas Deus está dizendo: vocês têm um pouco. Do pouco vocês chegarão no muito. E às vezes que o pouquinho que a gente tem, a gente não dá valor pelo que a gente tem. Às vezes a gente reclama, murmuramos pelo aquele pouco que a gente tem. Mas aquela mulher, ela achava para ela que não tinha mais jeito. Ela achava que para ela não tinha mais recurso para ela resolver aquele problema. Só que Eliseu olha para ela e disse: pega esse pouquinho de azeite, entra para dentro do teu quarto. O mais interessante é que quando Eliseu fala para ela: pega as vasilhas dos seus vizinhos, porque se ela não tivesse intimidade com os seus vizinhos, os vizinhos não iam dar para ela as vasilhas. Ela ia encher como? Como que ela ia encher as vasilhas se ela fosse nos vizinhos, Eu imagino que os vizinhos ficam perguntando para ela: para que você quer tantas vasilhas? Para que você quer tantas vasilhas? Para que você quer resolver seu problema? Você já está na miséria. Os credores já estão na tua porta, quer levar o seu filho e você veio pedir vasilhas para nós? Só que eles deram a vasilha para ela. Ela chegou em casa, ela trancou a porta do quarto. Por isso que Eliseu vai dizer para ela: entra dentro do teu quarto. O mais interessante neste texto é que ela vai descer na olaria. Ela vai descer com a cara no pó. Porque quarto, Mateus 6,6 vai dizer que quando você quiseres falar com teu Deus, fecha a porta, entra com teu quarto, porque ele vai te ouvir. Então o mais interessante neste texto é que aquela mulher, aonde ela estava, não ia resolver o problema dela. Aonde ela achava que era pouco, não ia resolver o problema dela. Mas quando Eliseu deu uma palavra, uma ordem para ela diante de Deus sobre a vida dele como um profeta, ele deu uma ordem para ela e disse para ela: minha filha, pega os teus filhos, pega este pouco que
você olha e não dá nada para ele, entra para dentro do seu quarto e derrama o azeite, porque quando você derrama o azeite, aí começa a se multiplicar na sua vida. Talvez ela não entendeu por que estava acontecendo. Era Eliseu dizendo para ela, o milagre não está do lado de fora, o milagre está do lado de dentro. Glória a Deus. Eliseu estava dizendo para ela, você não está entendendo, do lado de fora os vizinhos estão olhando e estão dizendo, o que será que ela está fazendo com essas vasilhas dentro do quarto? Era Deus dizendo para ela, Deus, eu não vou mostrar aquilo que eu tenho na sua vida para os vizinhos ver, mas eu vou mostrar para você aquilo que eu tenho contigo dentro do seu quarto. Porque quando nós entramos para o quarto, significa relacionamento, significa intimidade. Ninguém poderia entrar num quarto de intimidade dela. Ninguém poderia entrar dentro do quarto daquela mulher. Mas ela entrou com seus filhos, que vem simbolizar a bênção. Ela entrou dentro do quarto. E ainda o mais interessante, porque muitos pregadores falam, que o azeite foi tanto, ela prosperou tanto na vida dela, que ela virou uma empresária. Os pregadores vão dizer que ela virou uma empresária. Por quê? Porque Eliseu vai dizer para ela, encheu suas vasilhas, agora vende todo isso daí para pagar a sua dívida. E ela pagou a dívida dela. Só que o mais interessante é que sobrou azeite. E o que ela fez com aquele azeite? Eliseu disse para ela, agora viverás do resto. É Deus dizendo para você nesta noite, esse pouquinho que você tem, você não está dando valor pelo pouquinho que você tem, mas é do pouquinho que eu vou fazer multiplicar sobre a sua vida. É Deus dizendo para você, eu não deixei faltar o calçado,